nós refletiremos sobre o Evangelho destinado ao domingo, dia 31 de julho de 2022, ou 18º domingo do tempo comum. E o Evangelho é o de São Lucas, que eu compartilho aqui com vocês, para que daí, onde se encontram, desde aqueles que se reúnem, aquelas que se reúnem em família, para participar desta reflexão do Evangelho, aí espiritualmente, nos lares de vocês, ou quem assiste através de algum celular, em automóveis, aviões, trens, ou até mesmo ouvem por altos falantes lá no meio da Amazônia, entre as várias nossas comunidades, saudações aos vizinhos e às vizinhas das pessoas que tomam esta evangélica iniciativa, como também as comunidades que erguem telões para girarem os vídeos com a reflexão do Evangelho, neste caso, do Evangelho deste domingo. A minha saudação pastoral. E lerei com vocês o Evangelho de São Lucas, que é este aqui mostrado no banner, mostrado no card, capa deste programa, Lucas, no capítulo 12, do versículo 13 ao versículo 21, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize a meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tens acumulaste, o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Até aqui o Evangelho dominical. Este Evangelho, no capítulo 12 de São Lucas,
vem, segundo a reflexão que fizemos no domingo passado, depois que Jesus atendeu a um pedido dos seus discípulos, ou de um discípulo que pediu que ele os ensinasse a orar, a rezar, como João o Batista ensinou aos seus discípulos. Então, o nosso Senhor ensinou o Pai Nosso. Esta não é somente uma oração. O Pai Nosso que Jesus ensinou aos seus discípulos para ser orado por todos os que se comprometem com o seu reino, por todas as pessoas do mundo inteiro, de todas as gerações, e se envolverem discipularmente com o seu reino, terão nela um programa de vida, e vida comunitária, de vida que define o próprio reino, atuando nas existências até familiares e individuais dos e das seguidores e seguidoras de Jesus. De modo que quem diz Pai Nosso se compromete com o princípio ensinado por Jesus de que nós nos tornamos irmãos da humanidade. E nesta relação fraterna com a humanidade devem ser derrubadas todas as paredes, conforme, inclusive, a lição para este domingo da segunda leitura da Santa Missa, que diz que São Paulo diz que Deus é Pai de gregos, de judeus, de senhores, de livres, de selvagens, de todos e de todas. Não há separação para quem diz Pai Nosso. Se inteira totalmente da relação com o próximo, tornando próximas todas as pessoas numa comunhão de irmãos e de irmãs. Quem reza a oração que Jesus ensinou, toma como programa de vida de que o pão não é somente meu e não é somente teu, que o pão é nosso. E como nosso, quem reza esta oração se compromete com a compartilha do pão, não só como eventos caritativos, mas como programa de vida para todo o tempo, para que todos e todas as pessoas se alimentem e não acumulem. Ou então, de outro lado, as pessoas carentes morram de fome. Quem ora o Pai Nosso e diz pão nosso de cada dia, há de se engajar na luta para que todas as pessoas tenham o pão nosso de cada dia. Isto me faz lembrar de uma conversa com Frei Beto, no canal Cartas Proféticas, numa edição do programa Fé e Luta, quando ele falou que a pandemia agora matou cerca de 4 milhões de pessoas em todo o mundo. Mas a fome mata os invisíveis que se extinguem no número escandaloso de 9 milhões de pessoas por ano. Frei Beto falou indignado, triste, chocado, não se referindo apenas a números,
e a estatísticas matemáticas, mas há pessoas que morrem de fome. Quem reza o Pai Nosso e diz pão nosso de cada dia, há de sempre se lembrar de lutar para que as pessoas que passam fome extingam a fome antes de elas mesmas serem extintas pela fome. Quem reza o Pai Nosso se precavê como princípio a priorístico, anterior a todos os pensamentos, a todas as ideias, a todas as iniciativas até do perdão. Perdoa-nos assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quem reza, perdoa-nos, se abre totalmente para a capacidade do perdão que o Pai Nosso exala, que o Pai do Pai Nosso compartilha, que o Pai do Pai Nosso, que se torna nosso Pai, nos dá a grandeza de perdoar. Mas de sermos perdoados também, e de perdoarmos diariamente aos que sempre se dispõem, ao contrário do Pai Nosso, a priori, a ofender, a se dispor antes de mais nada, antes de qualquer tentativa, a ofender, a humilhar, a espizinhar, a rebaixar, a desfazer do outro. Por isso foi comovente ver nesta semana o Papa Francisco no Canadá, reunido com indígenas que se assentaram representados por lideranças que tomaram lugar ao lado do Papa na mesa das cerimônias onde o Papa falava. E o Papa se dirigiu aos indígenas, às indígenas do Canadá, pedindo perdão. Diz a manchete da Notícia Internacional. Papa pede desculpas por escolas indígenas canadenses, dizendo mal deplorável. Aqui, Papa Francisco. E ele pede perdão porque as escolas estas do Canadá eram escolas católicas que desenvolveram um ensino autoritário, genocida, que matou 150 mil crianças indígenas e abusou sexualmente de tantas outras, destruindo famílias e dignidade. O Pai Nosso, então, prova que o pecado existe enquanto ofensa da criatura mais amada pelo Pai, do Pai Nosso e nosso Pai, que é o ser humano. Principalmente os que são invadidos, roubados, assaltados e, se resistirem, assassinados e genocidados, excluídos de forma extrema. Quem reza o Pai Nosso valoriza atos de pedido humilde de perdão, assim como acolhe o perdão e caminha muito mais do que o pedido na direção da realização concreta do perdão. Quem reza o Pai Nosso que Jesus ensinou, reza também, livra-nos do mal.
Isto que o Papa Francisco enfrentou no Canadá era mal. Foi mal. E destruiu 150 mil crianças indígenas, mas também massacrou tribos e povos inteiros indígenas na América do Norte, como em toda a nossa América. O mal está aí. Quem ora o Pai Nosso, como Jesus ensinou aos seus discípulos, pede que nos livremos do mal, mas não só com o mal pessoal, mas todos os males em todas as formas, pesos e velocidades que atingem a humanidade. Mas quem pede livra-nos do mal se coloca na perspectiva do reino de Deus que Jesus ali alcançou para os seus discípulos e a todos nós, para livrarmos a humanidade e esta amada terra de todos os males que nos afrontam. Esse é o contexto anterior. O contexto imediato é do próprio capítulo 12 de São Lucas, que avisa nos versículos anteriores que as multidões eram de tal modo grandiosas ao redor de Jesus que as pessoas se pisavam umas às outras por se sentirem esfomeadas, sedentas, carentes de tocar em Jesus, de olhá-lo, de escutá-lo. Mas as multidões também eram extremamente assustadas, porque tinham que falar baixo dos seus dramas, dos seus sofrimentos, das suas dores, das suas exclusões, da exploração pesadamente imposta sobre eles pelo Império de Roma e também pela religião oficial estabelecida no Templo de Jerusalém, associada de forma sangrenta com o Império Romano. As pessoas tinham que falar quase inaudivelmente umas para as outras, porque eram atormentadas pelo medo. Este contexto do capítulo 12 de São Lucas é também de fome, de miséria, de tristeza. Sob o patrulhamento furioso, ativo e armado dos fariseus, que procuravam controlar Jesus e as multidões, e ele, Jesus, os acusa já no primeiro versículo do capítulo 12. Mas o capítulo 12 também se refere, depois desse texto, às belezas da criação. As belezas da ação de Deus permanentemente neste mundo para nos nutrir, nos fazer felizes, nos encantar. Mas, agora, diretamente no texto, aqui, Jesus é surpreendido por um homem que se levanta, por um rapaz que se levanta no meio da multidão que mencionei, e quer fazer de Jesus um juiz cartorial para julgar os bens dele e do irmão na partilha, frente ao rapaz se sentir prejudicado pelo irmão. Quando Jesus diz que ele não foi designado para ser juiz de ninguém, para tratar dos interesses materiais dos irmãos que não se entendem. E logo percebeu o que estava
no núcleo da armadilha. Era a ganância, o querer acumular, o querer segurar nababesca e egoisticamente nas mãos. E por isso Jesus conta esta parábola que nós lemos, do homem rico que fala consigo mesmo, narcisista, que se encanta consigo mesmo, que se glorifica por ser dono de milhares e milhões de toneladas de grãos de trigo, ao ponto de os seus armazéns não suportarem mais, não terem mais espaço para tantos grãos. Então ele fala consigo mesmo e diz para si mesmo: olha, meu caro, vamos lá, vamos construir mais celeiros para depositar esses grãos, para ficares ainda mais ricos e desfrutares a vida, te entregares aos prazeres, descansares, dormires, sem nenhuma preocupação com nada. Jesus mostrou que, no fundo desse interesse, da briga, da paixão pelos bens, ao ponto de se atropelar o mestre no meio de uma multidão, no fundo, o que opera é este senso de ganância, de acumular, que atropela tudo que Jesus ensina no Pai Nosso. O sujeito se torna um idólatra da riqueza. A riqueza é o Deus, e não o Deus que é Pai Nosso, que me faz irmão necessariamente dos outros. Envolvido com a causa dos outros. Envolvido com a libertação da fome que os outros vivem. Como ensina o pão nosso do Pai Nosso. Este não. Este rico proprietário de armazéns, de grãos, certamente de escravos, este rico endeusava-se a si mesmo e colocava num pedestal o acúmulo, as riquezas acumuladas somente nas suas duas mãos. Então Jesus alerta que há uma coisa na vida que convive permanentemente na vida da gente, do ser humano, desde que os primeiros movimentos testados pelo velocímetro da existência, que o taxímetro da vida é ligado. Os primeiros movimentos nos mostram que há uma coisa que age junto com a vida, que é a morte. E a morte torna a vida absolutamente finita. Nós temos tempo de vida. E o acúmulo de riquezas monetárias, patrimoniais, financeiras, de domínio sobre os outros, não resolve o problema da finitude. A morte chegará de qualquer forma. Isso significa, como já diziam os filósofos antes de Jesus, e depois outros reafirmaram, com outra perspectiva, de que esta morte desencadeada pelo egoísmo, pelo endeusamento da riqueza, pela idolatria da riqueza, esta morte mata também a imagem mais bela do ser humano fraterno
o ser humano irmão da humanidade, no ser humano perdoador da humanidade, fazendo deste a imagem de um déspota pelo qual todos esperavam a morte, que morresse o quanto antes. A finitude, que é a presença constante da morte durante o percurso do nosso existir. Grita: louco, esta noite pedirão a tua vida. E o que acumulaste? Aquilo em que empenhaste teu pensamento, aquilo em que investiste a tua engenharia, aquilo em que colocaste todo mundo para ser explorado para ti, para quem ficará? Notem aqui o Evangelho, segundo a afirmação de Lucas, que Jesus disse para este rapaz que pedia que Jesus fosse juiz de pacificação dos conflitos de propriedade. Jesus, ao contar essa parábola, chamou este homem de louco. E a loucura no Evangelho é também definida como endemoniamento, como satanicidade. A pessoa enlouquecida é endemoniada. E o endemoniamento, a satanicidade da pessoa é o domínio do império do mal, do egoísmo, que a faz pensar somente em si, acumulando bens materiais e submetendo a todos e a todas a trabalhar para ela. Quem reza o Pai Nosso se apercebe de que, se rezar o Pai Nosso com os lábios, mas permanecer com sentimentos, com a ideologia, no fundo, com a própria fé, presos nessa perspectiva da parábola que Jesus contou, é fariseu, é hipócrita, não é sincero. Esta parábola mostra a desgraça, a satanicidade, a perversidade do acúmulo de riquezas. O acúmulo de riquezas faz com que os acumuladores empobreçam os que trabalham para eles. O acúmulo de riquezas é pai da guerra, que mata para que os acumuladores tenham ainda mais com que acumular, mesmo matando os outros. A acumulação de riquezas é mãe perversa e cruel de todas as misérias e pobrezas que vivemos. Este ensino de Jesus, através desta parábola, era tão necessário no tempo em que Jesus compartilhou com seus discípulos e com as multidões, como é fundamental para nós hoje. É preciso que prestemos atenção neste ensino e que esta atenção a este ensino transforme esse ensino em princípio de vida. Nos converta. Nos arrebate para o reino aqui e agora. Nos engaje no projeto do reino de Jesus. Nos fazendo gritar com os acumuladores dentro de nós mesmos. Com os acumuladores atuantes em nossa sociedade.
que empilham sobre pilhas riquezas sem fim, enquanto do outro lado, mãos vazias se estendem pedindo pão, pedindo comida, pratos vazios pedindo alimentação. Costelas expostas demonstram a crueldade do acúmulo de riquezas. Crianças morrendo na mais cruel das mortes, que é pela fome. Que a criança morre devagar, sendo comida por dentro, até chegar ao ponto, como diz a medicina, de não ter forças nem mesmo para chorar. Morre seca, esvaziada, enquanto os acumuladores perversos, cruéis e satânicos se enriquecem pensando somente nos seus celeiros. É missão nossa também trabalharmos pela mudança dos sistemas que levam pessoas a acumularem riquezas. Mudança de sistemas que signifiquem a troca por sistemas fraternos, que nos reconheçam e nos ajudem a nos reconhecermos como irmãos de todos, que não precisam acumular nada para roubar nada de ninguém. Irmãos de todos, que partilhemos festiva e celebrativamente o pão e não o acumulemos. Irmãos uns dos outros, capazes de nos perdoar por muitas vezes darmos muito mais lugar ao Deus das riquezas, a idolatria das riquezas, até nas imaginações, nos tais sonhos que pregam por aí de ficarmos ricos, enquanto há tantas pessoas que gemem de fome. Deus do Pai Nosso nos ajude, nos converta, haja em nossas vidas, te ajude, te converta, haja na tua vida, meu irmão e minha irmã. Como bispo do povo de Deus, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, apesar de toda a minha fragilidade, eu vos abençoo. A bênção do Deus de Sara, Abraão e Agar. A bênção do Filho nascido de Maria. E a bênção do Espírito Santo de amor, que cuida com carinho, qual mãe cuida da gente, esteja sobre todos nós, agora e para sempre, para que a oração do Pai Nosso não seja apenas uma reza de lábios, mas vida permanente de todos nós, de todas nós. Amém.